Olá, turma do sétimo ano, tudo bem? Estamos de volta aqui à continuação da aula do exercício 2 do Teorema de Pitágoras da página 100, onde eu falei para vocês que ia estar explicando em uma outra aula, videoaula para vocês. Aqui vocês podem perceber que a gente paramos, né? Nós paramos aqui na situação de a ao quadrado menos 48a mais 320 igual a zero. E o que nós estamos trabalhando a respeito de Bhaskara. E aqui nós tivemos as duas raízes, a A1, que é igual a 40, e a A2 igual a 8. Então, assim, num triângulo retângulo, a medida da hipotenusa excede as medidas do cateto em 8 e 16 unidades. Respectivamente, qual é a medida do cateto maior? Então, nós temos a situação das duas raízes, tudo bem? Essas duas raízes aqui que trouxe qual é a medida do cateto maior, que são elas, tudo bem? Então vamos dar na sequência aqui. A fórmula de Bhaskara, ela é desenvolvida por delta. E aqui em delta, né, nós temos que desenvolver também os coeficientes. Os coeficientes aqui, eles, né? São aqui, ó, o A, o B e o C. O A sendo o A ao quadrado, o B sendo menos 48A, mais o 320, que é igual, que é o C. E a fórmula de delta, aqui que nós vamos, que pertence, que está dentro de Bhaskara, ela é esse triângulo que vai ser igual tudo dentro da raiz, onde eu tenho b elevado ao quadrado, menos 4, vezes o a e vezes o c. Se eu for analisar, eu vou fazer a substituição de cada termo deles pelos termos que estão aqui em cima da equação. Menos o 4, porque o 4 pertence à fórmula. E não vou mexer no sinal negativo até resolver esse lado da equação e resolver esse lado da equação separadamente. Só vou usar o sinal negativo lá no finalzinho. Vem comigo então aqui, ó. Segue aqui. Eu tenho a substituição de b ao quadrado, que vai ser menos 48 aqui dentro do quadrado, elevado, menos o 4 que pertence à fórmula, vezes o A, que vale 1, e vezes o 320, que é o C, né? O A vale 1. Lembra sempre disso. O A, qualquer letra que a gente está utilizando no alfabeto, a gente sempre trabalha o valor de 1, quando não temos um número, né, que representa ela. Nesse caso, o menos 48 está representando esse A. Aqui nós não temos nenhum número representando esse A. Então, ele somente vai valer 1A. Tá? Então, nós temos essa situação. 48 ao quadrado menos 4 vezes 1 e vezes 320. Tudo isso dentro da raiz. Na sequência, eu vou ter essa situação. O que aconteceu? O menos 48 elevado ao quadrado, eu vou ter 2.304. E o 4 vezes o 1, que vai ser o valor de 4, e o 4 vezes 320, que vai dar 1.280. E esse sinal negativo, eu continuo com ele aqui. Na sequência, eu vou ter de novo o valor de 2.304 menos 1.280, um valor de 1.024. Lembrando que todos estão dentro da raiz. Ou seja, todos eles dentro da raiz, quanto que é 1.024 na raiz? Vamos lá? Vai ser igual a 32, certo? Então, essa fórmula de delta de b ao quadrado menos 4 vezes o a e vezes o c me resultou no valor de 32. Delta é igual a 32. Então, vamos entender agora o que Bhaskara continua na equação. Bhaskara ele também afirma o seguinte, que eu tenho menos b mais ou menos, né? Mais ou menos a raiz de delta, que é essa raiz que nós encontramos. Então, ele fala que vai ser a raiz de delta. Tudo isso, pessoal, vai ser dividido por 2 vezes o a. Vai ser dividido por 2 vezes o a. Isso aqui é uma fórmula. Então, delta, eu já expliquei para vocês. Está aqui em cima, aqui, já resolvemos, deu o valor de 32. Essa aqui é a continuação de Bhaskara. Então, eu ainda tenho que resolver o menos b, mais ou menos o resultado que eu encontrei dentro da raiz de delta, e que tudo isso ainda está sendo dividido por 2 vezes o a. Vamos lá, então?
Vamos analisar. Eu preciso, daqui ele tem que sair duas raízes. A raiz de A1, onde eu uso o sinal de mais, certo? Eu vou usar menos B mais delta dividido por esse valor que vamos encontrar, 2 vezes o A. Então, o A1 vai ser essa situação. E eu tenho o meu A2, que é a minha segunda raiz, onde eu vou usar o menos B com o sinal de menos, com a raiz de delta, o resultado de delta. E isso tudo dividido por 2 vezes o A, ok? Vamos lá, então. Eu vou ter o 48. Por que o 48? Não é o B, ele é menos B. Eu vou lá em cima e vou analisar. O B é o 48, então é menos 48, né? Então, vamos analisar o seguinte. Menos, com a fórmula de Bhaskara, menos B, com o menos da equação aqui de 48, vai ser mais. Então, eu vou ver apenas com o 48. Agora vai ficar mais ou menos o resultado da raiz de delta, que é 32, e tudo isso dividido, né, por 2. Ele vai ser dividido por 2. Por quê? Por quê, professor? 2 vezes o A. Quanto que vale esse A? Vamos subir lá na equação e dar uma olhada? Esse A aqui, como ele está sozinho, ele só vale quanto? 1. Apenas 1. Então, vai ser o seguinte. Ele vai valer 2 vezes 1, vai ser 2. E agora eu preciso achar as duas raízes. Então, o meu A1 vai ser o seguinte. A minha primeira raiz vai ser igual ao 48 mais, igual eu falei para vocês, mais 32, que é igual a 80. Acabou por aí, não? Acabou? Não, né, pessoal? Vai ser o quê? Dividido por 2, ou seja, todos eles foram divididos por 2. Então, 80 dividido por 2 é o A1 igual a 40. Olha lá, né? Minha primeira raiz igual a 40. Vamos agora para a segunda raiz. Então, a minha segunda raiz, ela vai ser aqui, ó, o A2, né? Porque agora eu vou usar o sinal de menos. 48 menos 32. 48 menos 32 é igual a 16. Não acabou ainda, porque precisamos fazer a divisão. Está aqui. Ou seja, 48 menos 32 é dividido por 2 e o 16 é dividido por 2. Que o meu A2 vai ser igual a 8. 16 dividido por 2 é igual a 8. Está aqui as duas raízes, onde ele pede qual é a medida do cateto maior. Nós tivemos que encontrar essas duas raízes. Tudo bem, pessoal? Esses aqui são os meus resultados e essa é a explicação da fórmula de Bhaskara para esse exercício. E ele ficava muito comprido, por isso decidi fazer mais uma videoaula a respeito desse exercício em Bhaskara. Se você já sabe, tudo bem. Se não sabe, é bom a gente fazer esse reforço, relembrar essa atividade. Ok? Espero que tenha ajudado. Fico por aqui. Até mais.